A ideia de que o sucesso exige alarde é uma das armadilhas que bloqueiam o seu progresso espiritual e prático. Enquanto muitos desperdiçam energia emocional contando seus planos antes da hora, a Bíblia e os princípios de sabedoria silenciosa revelam que existe uma força contida no sigilo, no guardar a visão dentro do coração, enquanto ela ainda amadurece diante de Deus. Muitas vezes, a pressão por validação externa sufoca o milagre que está sendo gestado em sua vida. Por isso, ao aplicar o princípio de manter suas intenções em secreto, deixe aqui o seu amém e acompanhe esta reflexão, pois o que você vai ouvir mudou a trajetória de muitos que aprenderam o valor do silêncio produtivo. Respire fundo agora. Aquiete sua mente e considere que, às vezes, o maior movimento que você pode fazer é não se mover externamente, mas deixar que a clareza e a estratégia se aprofundem no seu interior. O livro de Provérbios traz verdades severas sobre a tolice de espalhar desígnios pelo caminho, mostrando que quem guarda a boca conserva a sua alma. Pois na multiloquência não falta o pecado, mas o prudente refreia os seus lábios. Guardar algo só para você não é egoísmo, é uma estratégia de preservação da semente que Deus plantou. Observe que, na Bíblia, eventos transformadores muitas vezes ocorrem sob o manto do segredo. Maria, ao receber a promessa que mudaria o mundo, guardava todas aquelas coisas e as meditava em seu coração, sem a necessidade de expor o mistério a quem não tinha maturidade para compreender. Essa postura não era covardia ou reserva estratégica apenas por conveniência. Era uma forma de proteger a obra de Deus da interferência de mentes distraídas e da inveja que atua como um solo de espinhos. Quando você aprende a processar suas ambições e metas apenas com Deus, você evita que a opinião pública, muitas vezes desfavorável ou desinformada, contamine o solo onde sua vitória precisa criar raízes. Muitos autores de sucesso, incluindo aqueles influenciados pela lógica do pensamento focado de Napoleon Hill, observaram que a mente humana é um campo magnético. E quando você vocaliza um desejo antes de ter a convicção ou a disciplina para realizá-lo, você libera a tensão desse desejo prematuramente. É como tirar o bolo do forno antes do tempo para ver se ele cresceu. O ar frio entra, a estrutura colapsa e o processo é interrompido. Ao guardar suas intenções pelos próximos 7 dias, você retém a voltagem do seu desejo, permitindo que ela se transforme em ação concreta, em vez de dissipar-se em conversas vazias. O teste de 7 dias que proponho aqui é um exercício de disciplina mental, algo que está profundamente alinhado com o conceito bíblico de vigilância. Durante uma semana inteira, você não mencionará a ninguém, absolutamente a ninguém, o objetivo central que tem perseguido, seja ele de restauração familiar, prosperidade, saúde ou paz de espírito. Você notará que o impulso para falar sobre o que está fazendo diminui drasticamente o seu poder de foco, e ao resistir a esse desejo de validação externa, uma energia nova surge. Essa energia é a força da concentração de propósito que Hill tanto enfatizava, fundida com a paz que excede todo o entendimento que Paulo descreveu aos Filipenses. A natureza dessa experiência é profundamente reflexiva, porque à medida que você retém a palavra de Deus começa a preencher o espaço antes ocupado pela ansiedade do anúncio. Note que sempre que alguém na Bíblia tinha uma missão especial, um período de ocultamento precedia a manifestação pública. Jesus foi ao deserto, Moisés ficou no monte, Elias refugiou-se na caverna. O silêncio não é ausência de resposta, é preparação. E no cenário da vida moderna, onde a regra é a superexposição, manter um compromisso secreto é uma vantagem competitiva e espiritual sem igual.
Ao fazer esse exercício, observe as mudanças que ocorrem não apenas ao seu redor, mas dentro das suas próprias escolhas diárias. Sem a dependência da aprovação de terceiros para sustentar seu entusiasmo, você se torna autônomo na sua marcha. A opinião alheia, que antes parecia um norte para suas decisões, começa a perder o peso, e você descobre uma voz interior que se alinha muito melhor com os princípios do Criador. O que acontece em 7 dias, muitas vezes não é um evento épico que explode para o mundo, mas uma série de decisões pequenas, silenciosas e assertivas que, somadas, criam um efeito dominó de mudanças, transformando o invisível em visível através da persistência calma. É comum que, ao reter um plano, surja uma angústia, um comichão por compartilhar, como se o plano não fosse real a menos que outro o confirmasse. Esse é o momento crítico. Se você ceder, a energia do plano vaza. Se você persistir no silêncio, a energia do plano se consolida no seu subconsciente como uma verdade absoluta. Aplique isso. E nos próximos dias, observe quais portas se abrem quando você para de tentar forçá-las com palavras e começa a atraí-las com a coerência de uma vida que fala mais alto do que discursos. A transição aqui é clara, do ruído da esperança falada para o silêncio da fé operante. A resistência que você sente ao guardar esse segredo para si mesmo não é acidental. Ela é uma reação biológica e social profundamente enraizada. Durante décadas, fomos condicionados a acreditar que a validação externa é o combustível necessário para qualquer empreendimento. Contudo, ao observar a mecânica da energia, percebe-se um fenômeno curioso. Toda vez que você verbaliza uma intenção ainda não realizada, uma parte do seu cérebro processa o ato da fala como uma recompensa parcial, como se a tarefa estivesse concluída. A descarga de dopamina que você recebe ao contar seus planos para alguém é, em última análise, a responsável por minar a sua resiliência. Você ganha o aplauso antecipado e, inconscientemente, sua mente perde o incentivo real de pagar o preço exigido pelo resultado concreto. Ao manter esse silêncio por 7 dias, você retém esse impulso, forçando seu foco a transmutar o desejo em ação física pura, sem o atalho da satisfação emocional que as palavras alheias proporcionam. Pense numa semente plantada em solo fértil. Se você, a cada poucas horas, remover a terra para verificar se a raiz brotou ou se o caule está crescendo, o processo de germinação é interrompido pela luz e pelo contato indevido com o ambiente externo. O plano, na sua fase embrionária, exige esse isolamento quase total. Quando você compartilha uma ideia ainda imatura, submete-a a perguntas, críticas ou, pior, à indiferença de quem não entende sua visão. Cada uma dessas reações age como uma injeção de dúvida ou um desvio de atenção, que inevitavelmente retarda a cristalização do objetivo. Você percebe ao longo desses dias de resguardo que muitos dos seus obstáculos não surgiram de forças externas impossíveis de superar, mas sim do desgaste precoce da sua própria convicção através de diálogos inconsequentes. O silêncio age como uma estufa, mantém a temperatura alta e o ambiente controlado para que sua vontade floresça sem interrupções. Existe uma sutileza, porém, na forma como essa mudança se manifesta após o 4º ou 5º dia. Você começa a perceber que a ausência de conversa sobre seu propósito cria um vácuo, e a natureza, como bem sabemos, abomina o vácuo. Ao ocupar esse espaço mental anteriormente destinado ao discurso, com tarefas objetivas e passos práticos, você desenvolve uma percepção aguçada para o que realmente importa. Se antes você gastava horas descrevendo como o sucesso pareceria, agora você gasta esse tempo alinhando as engrenagens necessárias para alcançar o marco seguinte. É como se a lente da sua visão se ajustasse para enxergar caminhos que antes estavam encobertos pelo excesso de ruído.
Essa é a etapa onde o fazer passa a ser inerente ao seu estado de ser, e não um esforço penoso. O silêncio, que parecia um sacrifício no início, torna-se uma fonte de prazer autêntico, porque você percebe que a única pessoa cuja aprovação realmente dita a velocidade do seu progresso é você mesmo, sob a égide do que é correto. Considere a analogia da energia elétrica circulando em um sistema. Se houver falhas na isolação, a corrente se dissipa antes de chegar ao destino, causando centelhas, calor inútil e perda de carga. O seu plano segue exatamente a mesma lógica. A divulgação não autorizada ou precoce funciona como uma perda de carga constante. Ao lacrar esse fluxo por 7 dias, você nota uma concentração de força inédita. É possível que, pela primeira vez em muito tempo, você acorde com a clareza mental necessária para tomar aquela decisão que vinha adiando. Simplesmente porque parou de gastar sua energia vital tentando convencer os outros de que o seu caminho é legítimo. Quando você é o único portador do segredo, a responsabilidade de manifestá-lo cai inteiramente sobre seus ombros. E essa pressão não é um peso a carregar, mas um privilégio de autogoverno. Muitos buscam fórmulas mágicas para o sucesso quando a técnica mais simples, a contenção da palavra, é a ferramenta mais esquecida e poderosa que temos à disposição. Essa experiência de 7 dias é, na verdade, um teste de autoconfiança. Durante esse período, você enfrentará momentos de fragilidade onde o desejo de ser compreendido ou admirado baterá a porta com força. É nesses instantes que você deve olhar novamente para o plano oculto e perguntar: eu preciso desse reconhecimento agora ou prefiro a realização disso depois? É a clássica escolha entre o curto prazo do ego e o longo prazo da substância. Aqueles que aprendem a dominar essa arte percebem, ao final do ciclo, uma estranha sensação de autoridade. Sua fala torna-se mais medida, suas atitudes mais precisas e seu olhar mais firme. É como se, ao segurar o ímpeto de falar, você estivesse estocando uma substância preciosa que agora começa a vazar por todas as suas ações, dando-lhes uma qualidade e uma intensidade que nenhum discurso entusiasmado conseguiria replicar. Você deixa de ser uma pessoa que fala sobre o que vai fazer e se transforma em alguém de quem as pessoas esperam resultados, pois sua presença passa a carregar o peso do que é silenciosamente construído. Notará igualmente que, ao restringir suas palavras, sua capacidade de audição melhora drasticamente. Você passará a captar feedbacks implícitos, sutilezas nos movimentos alheios e oportunidades que, no seu antigo estado de tagarela, seriam completamente desperdiçadas por conta da sua pressa em projetar sua própria agenda. O silêncio torna você um estrategista. Ele transforma você de uma peça que é movida no tabuleiro em alguém que entende o jogo. No 7º dia, após ter praticado essa disciplina rigorosa, observe com total objetividade o seu estado interno. A ansiedade diminuiu? O foco aumentou? A sua sensação de controle sobre a rotina expandiu-se? Muitas vezes, a resposta é um sim ressonante. Essa é a prova de que a maioria de nossas dificuldades não provém da falta de oportunidade ou de recursos, mas da nossa incapacidade de manter a boca fechada e a mente concentrada naquilo que verdadeiramente importa antes que esteja pronto. O segredo aqui não é o que você diz aos outros, mas o que você se permite ouvir da sua própria consciência quando o ruído externo é finalmente silenciado. Imagine por um momento as possibilidades que se abrem quando você não precisa mais ser o narrador da sua própria vida para os demais. Você se libera da necessidade de ser validado, de ser entendido, de ter sua jornada sancionada por opiniões que, no fim das contas, não alteram em absolutamente nada a execução da sua tarefa.
Há um poder tremendo em caminhar por aí com uma brasa acesa dentro de si, sabendo exatamente o que está sendo forjado, enquanto o resto do mundo vê apenas uma pessoa serena, disciplinada e aparentemente desprovida de urgências. Essa é a vantagem silenciosa. Enquanto todos competem pela atenção e buscam aprovação em palcos virtuais ou conversas superficiais, você, protegido pelo manto da discrição, edifica algo que, quando finalmente for revelado, não parecerá apenas uma boa ideia, mas uma força da natureza. A transformação ocorre na sombra, no recôndito dos seus dias, longe dos olhos famintos por entretenimento. E quando o ciclo se completar, a pergunta que ficará não é mais sobre o que você deve esconder, mas sobre o quanto você é capaz de construir quando finalmente parar de se dividir entre o que é real e o que é apenas aparência. O que ocorre nos bastidores de um projeto bem-sucedido, longe do alcance dos observadores casuais, é um fenômeno de acúmulo energético. Pense na diferença entre uma represa que permite que o fluxo de água escape continuamente por rachaduras superficiais e aquela que retém cada gota até atingir a capacidade máxima, onde a força contida não apenas sustenta o sistema, mas gera energia capaz de alimentar cidades inteiras. Ao escolher a discrição, você está vedando essas fendas. Quando o entusiasmo é dissipado em conversas triviais, a carga emocional, que deveria servir como combustível para a execução de uma tarefa complexa, é drenada. O custo de falar prematuramente é, invariavelmente, a redução da urgência. Por que você se esforçaria ao máximo para concretizar um objetivo que já recebeu o prêmio, mesmo que inútil, da aceitação social imediata? O aplauso antecipado é um veneno disfarçado de incentivo. Ele acalma o sistema nervoso, transmite uma falsa sensação de realização e sutilmente convence o cérebro de que a parte difícil do trabalho já foi superada. Observe as pessoas que se destacam consistentemente em qualquer área de atuação. Há nelas uma característica quase invisível, porém palpável. Elas não sentem a mínima necessidade de preencher o silêncio com promessas ou anúncios. Enquanto o amador proclama o que pretende fazer em cada esquina, o mestre observa. Ele entende que a realidade é moldada através do atrito entre a ideia e a ação, e que qualquer interferência externa nesse processo, especialmente a do julgamento alheio, atua como um fator corrosivo. Existe um descompasso fascinante entre quem você se torna quando fala e quem você é quando está em silêncio absoluto. Quando falamos, nossa identidade se molda à imagem que queremos projetar. Quando nos calamos, nossa identidade se molda à substância que estamos criando. Por 7 dias, tente apenas observar o quanto do seu tempo é gasto justificando suas escolhas ou relatando seus planos a pessoas que não têm participação ativa na concretização deles. Você perceberá que uma fatia significativa da sua energia mental está, na verdade, sendo dissipada no esforço de manter uma narrativa. Imagine um arquiteto que, em vez de desenhar a planta, passa o dia inteiro descrevendo a um grupo de transeuntes como será o edifício. Ele gasta a energia do design, a precisão do cálculo e a paixão da visão em palavras. Ao final, tem a admiração daqueles que o ouviram, mas não tem uma única fundação assentada. É um processo sedutor porque gera uma dopamina barata. O verdadeiro poder, entretanto, reside em privar o mundo da sua história até que ela se torne indubitável. Quando você apresenta o fato consumado, a reação das pessoas deixa de ser apenas uma opinião e passa a ser um reconhecimento de algo que já existe, que possui peso, volume e realidade física. Ninguém questiona a solidez de uma rocha, mas todos se sentem à vontade para opinar sobre a forma de uma nuvem. Mantenha seus planos no estado de pedra enquanto trabalha neles.
A partir do momento em que o resultado for visível, a necessidade de explicar desaparece completamente. A própria obra falará com uma autoridade que nenhum discurso poderia replicar. Muitos dos seus medos atuais surgem porque você teme que, ao revelar suas intenções, o mundo as desmonte antes que elas ganhem maturidade. Esse medo é, curiosamente, uma forma de proteção da sua intuição. Ela sabe que as suas ideias são vulneráveis enquanto estão apenas no plano da mente. Portanto, ao se calar, você não está sendo medroso ou evasivo. Você está sendo estrategicamente inteligente. Você está protegendo a semente do ceticismo, do cinismo e da desvalorização que invariavelmente acompanham o olhar externo. Ninguém conhece os detalhes da semente, a profundidade necessária ou o tempo de irrigação que aquele projeto específico exige. Somente o cultivador tem essa sensibilidade. A insistência em compartilhar o processo é, em última análise, um pedido implícito de permissão para ter sucesso. Mas o sucesso, conforme concebido por mentes disciplinadas, não requer sanção de ninguém. Ele requer apenas a exaustiva, porém gloriosa, repetição da tarefa cotidiana feita com rigor. Reflita sobre como o seu diálogo interno muda quando não há ninguém ali para ouvir a sua versão das coisas. Você se torna mais honesto consigo mesmo. A necessidade de inflar a importância do que está sendo feito diminui, dando espaço para uma avaliação mais crítica e objetiva. Sem a necessidade de vender o peixe, você foca em garantir que o peixe esteja realmente fresco. Essa é a virada de chave que ocorre nesses 7 dias de observação. Você passa de uma postura defensiva, onde vive para sustentar a opinião que os outros têm de você, para uma postura de construção, onde a única opinião que importa é a do resultado que se apresenta diante do espelho ao final de cada dia. A maioria esmagadora das pessoas nunca saberá o que é viver um ciclo de 7 dias, sem buscar um pingo sequer de validação externa. Quando você atravessa esse limiar, percebe que o mundo não parou de girar. Pelo contrário, ele se torna mais fluido, porque você parou de criar obstáculos à sua própria evolução por meio da dispersão. O que você tem guardado aí dentro que, se fosse aplicado com foco total e sem interrupção externa, seria capaz de alterar radicalmente a sua posição no tabuleiro da vida? Muitas vezes, a única diferença entre o seu atual estado de frustração e a realização plena é a barreira que você mesmo mantém aberta para que o ruído alheio entre. Existe algo quase sagrado no segredo pessoal. Ele funciona como uma câmara de pressão. Quanto mais você mantém o conteúdo ali confinado, mais força ele exerce para transformar a realidade ao seu redor. Ao compartilhar, você alivia a pressão, mas também perde o vetor de força necessário para impulsionar a mudança. O que acontece quando você retém? A pressão sobe, a urgência torna-se insuportável. A motivação não é mais algo que você precisa buscar em livros ou vídeos, pois ela passa a ser o seu estado basal de existência. O projeto não é mais uma possibilidade, é uma necessidade vital, uma ferida que precisa cicatrizar através da conclusão. Perceba que, mesmo em meio às tarefas mais mundanas, é possível manter essa redoma de silêncio. Você não precisa se isolar em uma caverna para praticar a discrição. Pelo contrário, o desafio reside justamente em realizar suas responsabilidades no meio do ruído, porém, sem se permitir ser contaminado por ele. É a capacidade de ser um observador ativo, mantendo seus planos intactos, protegendo o que está sendo forjado enquanto lida com as demandas rotineiras. É uma forma de disciplina intelectual que, uma vez integrada, altera até a forma como você enxerga as outras pessoas. Você deixa de vê-las como potenciais juízes de seus planos e passa a vê-las como o que realmente são:
outros indivíduos, cada um travando sua própria batalha interna, cada um tentando encontrar seu próprio sentido. E esse entendimento reduz drasticamente o peso que a opinião deles tem sobre você. Por que buscaríamos a aprovação daqueles que, assim como nós, ainda estão tentando desvendar o caminho? Ao final desses 7 dias de isolamento informativo das suas próprias intenções, você provavelmente notará algo que poucas pessoas comentam, mas que todos sentem. Você se tornará menos ansioso por resultados imediatos e mais apaixonado pelo processo em si. Isso acontece porque a sua mente foi desprogramada da dependência de gratificação externa. Se você não anunciou, não tem a cobrança de terceiros. Se não tem cobrança, o trabalho passa a ser novamente um ato criativo e não uma obrigação performática. E é no ato criativo, puro de interferências, que a genialidade encontra terreno fértil para crescer. Pergunte-se agora: qual é o projeto, a mudança de hábito ou a transformação de vida que você tem tentado vender antes mesmo de ter comprado? Onde você está gastando a sua energia verbal em vez de poupá-la para a execução? O que aconteceria se na próxima semana você se tornasse a pessoa que faz em vez da pessoa que explica? A resposta para essa pergunta é a chave para o nível de realização que você sempre soube que era possível, mas nunca teve a paciência necessária para tocar. Existem engrenagens silenciosas na construção de qualquer sucesso duradouro que a maioria das pessoas prefere ignorar, justamente por serem invisíveis. A tentação de compartilhar um vislumbre de progresso é um mecanismo de defesa do ego. O nosso cérebro, condicionado pela gratificação instantânea, confunde a validação social, aquele aceno de cabeça ou comentário elogioso, com a realização da tarefa em si. É aqui que nasce a ilusão. Quando você descreve para o mundo o que pretende fazer ou o que está no meio do caminho de concretizar, seu cérebro traiçoeiramente libera um pico de dopamina que emite o sinal de missão cumprida. Você ainda não mudou a sua realidade prática, mas a necessidade química de sentir-se bem por causa do seu projeto já foi satisfeita através das palavras. Guardar para si não é apenas uma estratégia de discrição, é uma estratégia de preservação de energia psíquica. A energia gasta no discurso é sempre energia subtraída da execução. Pense agora na dinâmica de um artífice esculpindo uma peça em uma oficina fechada. Se ele abre as portas a cada 10 minutos para pedir a opinião de quem passa na rua, a poeira e o burburinho interrompem o fluxo do seu cinzel. Ele acaba por adaptar os detalhes da sua criação ao gosto volátil dos observadores, em vez de se manter fiel à visão original que só ele conseguia enxergar. Ao final, a obra perde a marca de autoridade do criador e torna-se um amontoado de concessões. O mesmo acontece com os seus 7 dias de silêncio estratégico. O silêncio não serve para esconder que você está trabalhando, mas para garantir que o trabalho não seja moldado pelas expectativas, dúvidas ou ceticismo alheios. Quando ninguém sabe o que você está construindo, ninguém tem o poder de tentar alterar a planta baixa ou minar o alicerce. A sua autoconfiança cresce proporcionalmente à distância que você coloca entre a sua ideação e a plateia. Muitas vezes, a necessidade de falar sobre o que estamos fazendo nasce do medo do vazio. Não suportamos a ideia de estarmos dedicando meses ou anos a um propósito, se não houver alguém lá fora para atestar a nossa relevância. No entanto, é precisamente nas áreas onde você menos buscou o selo de aprovação alheio que você costuma encontrar os seus maiores índices de satisfação pessoal. A pergunta que você deve se fazer com total honestidade não é como as pessoas reagirão ao que estou construindo, mas sim, se ninguém soubesse disso, eu ainda estaria trabalhando com a mesma intensidade? Se a sua resposta for não,
O projeto não é uma missão sua, é uma demanda que você aceitou para alimentar a sua imagem pública. Transformar essa lógica é um processo de libertação. Você começa a entender que a sua força não reside na percepção que os outros possuem a seu respeito, mas na realidade inquestionável dos resultados que você produz na quietude. Existe uma especificidade insider, raramente mencionada, que é a clareza mental que surge no 7º dia desse experimento de discrição. Sem o ruído de comentários, sem a necessidade de defender as suas escolhas para amigos ou parentes, que na maioria das vezes nem possuem o mesmo mapa de ambições que você, a sua mente encontra um silêncio operacional. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você estivesse olhando para a sua vida sem a lente do eu social. O que resta? Resta a execução. Resta a fria, mas necessária, disciplina de dar o próximo passo hoje e outro amanhã, independentemente de quem está aplaudindo. A maioria falha em atingir o patamar que deseja, porque tenta construir um monumento usando apenas o eco das próprias declarações, esquecendo-se da matéria-prima do esforço silencioso. Imagine por um instante a vida de alguém que dedica a maior parte do seu tempo a justificar o seu progresso aos olhos de quem sequer se importa verdadeiramente com o seu destino. Essa pessoa nunca é, de fato, livre. Ela está sempre em regime de escravidão pela opinião pública. Se ela falha, o peso da vergonha é dobrado pelo julgamento que ela mesma convidou ao anunciar o que planejava fazer. Se ela obtém uma pequena vitória, o prazer é efêmero, logo substituído pela próxima rodada de exposição. O segredo da constância que Napoleon Hill tanto destacava está justamente na capacidade de remover o público da equação. O seu projeto não precisa de audiência agora. Ele precisa de horas de foco, de reflexão profunda e, acima de tudo, de um compromisso inegociável com a sua própria inteligência. Observe o que acontece quando você retém a palavra. Quando a vontade de falar surge, ela funciona como uma válvula de escape para uma pressão interna que deveria ser canalizada para a ação. Quando você tranca essa válvula e obriga a energia a se transformar em atitude prática, algo dentro da sua mente começa a mudar. Você sente uma força diferente, uma espécie de solidez interna que antes não existia. Isso é a sua autoridade sendo construída sobre rocha sólida e não sobre a areia movediça do reconhecimento social. É quase impossível descrever a profundidade dessa mudança para quem ainda não a experimentou, porque ela é uma vivência interna de quem assume as rédeas da própria existência, parando de pedir permissão ao mundo para crescer. O convite para os próximos dias é radical, no sentido mais puro da palavra. Ele vai até a raiz do seu comportamento. Durante o período em que você estiver aplicando este princípio, observe com curiosidade científica a sua própria ansiedade em preencher silêncios. Identifique cada vez que a boca abre para contar um plano e deliberadamente feche-a com a consciência de que aquele impulso é o seu maior adversário naquele momento. A sensação de desconforto que você sente ao guardar um segredo precioso sobre o seu futuro é, ironicamente, o sinal de que você está fazendo a coisa certa. O valor do que você protege está diretamente ligado ao quanto você sente a tentação de revelar. Se fosse algo trivial, você não teria esse peso de querer contar. É justamente por ser algo de alto valor que a sua mente tenta, a todo custo, dividir essa responsabilidade com o externo. Não divida. Carregue o peso da sua visão até que ela se torne pesada demais para ser ignorada. Mas carregue-a com a elegância de quem já sabe o destino, enquanto o mundo ainda nem percebeu a jornada. A eficácia dessa estratégia reside menos na mística do segredo e mais na gestão absoluta da sua energia vital.
Imagine uma usina hidrelétrica. Se você abrir todas as comportas a cada 5 minutos para mostrar o nível da represa, a pressão da água nunca será suficiente para girar as turbinas com a força necessária. O que acontece na prática, quando você despeja seus objetivos em conversas informais, é uma queda súbita nessa pressão psíquica. A satisfação momentânea de ser ouvido, validado ou admirado pelos outros é uma forma de pagamento antecipado que a sua mente recebe. Quando o cérebro recebe o prazer da aprovação sem ter entregue o trabalho, ele entende que o ciclo foi concluído. O desejo de realizar, que deveria ser o motor da sua produtividade, morre no mesmo instante em que a frase é pronunciada. Você se sente satisfeito porque o mundo soube, mas na realidade você esvaziou o potencial de concretização daquele plano. Observe as pessoas que habitualmente anunciam cada passo de suas vidas. Elas vivem em um constante ciclo de empolgação, seguida por uma estagnação inexplicável. Inexplicável apenas para quem não entende essa dinâmica. Essa antecipação de triunfo gera uma complacência tóxica. Você sente que, como já verbalizou a intenção, o caminho para o resultado tornou-se menos íngreme. É uma armadilha cognitiva sofisticada. Ao silenciar, você inverte o fluxo. Você força o seu subconsciente a trabalhar dobrado para encontrar saídas, soluções e estratégias, já que ele não pode contar com o aplauso alheio para se sentir recompensado. O silêncio cria um vácuo e a natureza, inclusive a mental, abomina o vácuo. O resultado é um aumento notável na sua capacidade criativa e na velocidade com que você toma decisões pragmáticas. Existem momentos, dentro desses 7 dias, em que a vontade de revelar se torna quase insuportável. É como uma febre. O impulso é tão natural quanto respirar. Perceba esse incômodo não como um erro, mas como um indicador de que você tocou num ponto crítico da sua estrutura psicológica. Se você não sentisse nada ao guardar o segredo, é porque não havia nada de substancial ali para ser guardado. A intensidade da vontade de falar é proporcional à importância da ideia para o seu crescimento. Trate essa urgência como um exercício de autodomínio. Quando a oportunidade de comentar algo sobre seus planos surgir em um ambiente de café ou conversa de elevador, e você escolher deliberadamente mudar de assunto ou manter uma postura apenas de observador, você está, literalmente, musculando o seu caráter. Esse tipo de controle interno transborda para outras áreas sem que você precise forçar. Quem desenvolve a capacidade de calar o que é essencial acaba desenvolvendo, de tabela, a capacidade de ouvir o que é fundamental. A maioria dos erros de julgamento nas relações profissionais e pessoais decorre do excesso de fala, do desejo incontrolável de preencher o tempo e espaço com a própria narrativa. Quando você aprende a guardar os seus projetos principais, você automaticamente diminui a frequência com que emite opiniões superficiais. As pessoas ao redor começam a sentir, de forma quase intuitiva, que existe algo diferente em sua postura. Você passa a transmitir uma aura de quem está operando em uma camada de realidade mais densa, menos suscetível às distrações do senso comum. O custo de oportunidade dessa prática é nulo, enquanto o ganho é exponencial. Se o seu plano falhar, ninguém saberá, pois o segredo o protegeu da vergonha da exposição prematura. Se o seu plano prosperar, o impacto será muito maior, pois ele chegará ao mundo como um fato consumado, e não como uma promessa desgastada pelo tempo e pelas expectativas. Vivemos em uma era em que a autopromoção tornou-se um requisito social, quase uma moeda. Ser contra essa corrente não significa tornar-se alguém sombrio ou misterioso sem motivo, mas sim alguém que entende que a sua energia é o recurso mais escasso que você possui.
Desperdiçar energia em narrativas públicas é, no fim das contas, um péssimo investimento financeiro e emocional. Considere, por um instante, a diferença entre o arqueiro que anuncia constantemente onde pretende atingir e aquele que apenas puxa a corda do arco em absoluto silêncio. A tensão na corda é o que define o alcance da flecha, não os comentários dos espectadores sobre a pontaria. Ao silenciar o eu ruidoso, você ganha o espaço necessário para ouvir a sua própria intuição, que é, muitas vezes, silenciada pela cacofonia das vozes externas. Muitas vezes, um plano só precisa desse espaço silencioso para ser lapidado internamente. Quando falamos cedo demais, tendemos a absorver as opiniões dos outros como se fossem verdades inquestionáveis, contaminando a originalidade da nossa visão original. Mantenha esse princípio firme no seu radar para os próximos dias. A moderação na fala não é sobre esconder a verdade, é sobre preservar o seu poder de agir. Aquilo que é falado com muita frequência torna-se banal, previsível e fácil de ser contornado pela resistência do ambiente. Aquilo que é guardado com vigilância torna-se uma força de impacto. Note como, nos próximos dias, a sua capacidade de se concentrar em uma tarefa complexa melhora drasticamente. Isso ocorre porque o seu espaço de armazenamento mental não está sendo ocupado por discussões sobre o que você pretende fazer. Ele está livre, totalmente alocado na execução do que precisa ser feito agora, no tempo presente. Essa transição da fala para a ação é o divisor de águas entre o planejamento eternamente adiado e o sucesso real. É fascinante observar como a percepção das pessoas sobre você começa a mudar. Elas não conseguem identificar o motivo exato, mas percebem uma mudança de peso. Antes, você era uma fonte de planos e aspirações. Agora, você é alguém que age com uma determinação silenciosa que muitas vezes causa desconforto naqueles que se alimentam da mediocridade do discurso fácil. Esse é o momento de não retroceder. Continue observando a si mesmo com a frieza de quem analisa uma máquina complexa. Identifique os gatilhos que o levam a querer se exibir e desmonte-os com a racionalidade. O prêmio por esses 7 dias de silêncio não será apenas a realização do seu plano, mas a descoberta de uma autarquia que você, talvez, nem soubesse que era capaz de possuir. O verdadeiro poder não é o que você diz sobre quem você pretende se tornar, mas o silêncio que você mantém enquanto a transformação acontece debaixo da superfície. Guardar isso para si é o ato definitivo de confiança na própria trajetória. O segredo de se manter reservado reside em uma compreensão profunda de como a energia humana interage com o ambiente ao redor. Pense em uma semente plantada em solo fértil. Se todos os dias você desenterrar a terra para verificar quanto a raiz cresceu, ou anunciar para quem passa que ali brotará uma árvore majestosa, você estará sacrificando o ambiente de proteção necessário para o desenvolvimento silencioso. A natureza opera sob as leis da preservação e da maturação. Quando você projeta publicamente uma intenção, antes que ela crie casca, antes que ela desenvolva resistência, você convida a interferência externa. Pode ser um comentário despretensioso de alguém que não entende o peso da sua visão, ou uma dúvida alheia que, semeada em um momento de vulnerabilidade, cria raízes de insegurança dentro de você. O silêncio aqui atua como uma redoma. Ele protege a sua ideia das opiniões e das expectativas alheias, permitindo que a sua arquitetura interna de planos tome forma sem ser distorcida pelo olhar do outro. Considere um cenário onde alguém decide iniciar um projeto complexo, como a criação de uma estrutura financeira robusta ou a mudança radical de uma carreira estagnada. A tendência natural é querer validar essa decisão. É como um chamado ancestral para obter a aprovação do grupo.
Se você fala sobre isso com entusiastas, recebe um entusiasmo temporário que mascara a ausência de trabalho real. Se fala com quem não entende, recebe ceticismo, o que drena o combustível que deveria ser gasto na execução. Em ambos os casos, a energia flui para fora através da palavra. Aquela faísca inicial de motivação que deveria incendiar o motor da sua produtividade dissipa-se no ar como vapor. Quando você guarda o plano apenas para si, essa mesma energia é forçada a encontrar uma saída através do comportamento, através do movimento prático e do esforço sustentado. A palavra é apenas um subproduto da ação, nunca a sua precursora. Há um fenômeno interessante acontecendo durante este período de restrição vocal. Você começará a notar que a sua mente se torna mais inquisitiva. Como você não está ocupado descrevendo o que vai fazer, o seu cérebro começa a consumir os dados de como, de fato, concretizar cada etapa. O planejamento se torna mais rigoroso, quase matemático. Não há a pressa de provar nada para ninguém, o que remove a necessidade de atalhos. Quando não precisamos performar para uma audiência, escolhemos o caminho da eficácia máxima, não do reconhecimento imediato. É como se, ao silenciar o interlocutor, você ganhasse uma clareza visual sobre os obstáculos. Você consegue enxergar a pedra no meio do caminho não como uma falha, mas como um elemento de logística a ser transposto. Enquanto outros esperam o aplauso pela ideia que ainda não foi concretizada, você está operando nos bastidores da realidade, forjando a estrutura que, em última análise, falará mais alto do que qualquer argumento que você pudesse ter construído. Dentro desses 7 dias, desafie a necessidade de ser compreendido. Existe uma paz peculiar em saber que você não deve explicações sobre o curso das suas decisões. O desejo de ser compreendido é um dos maiores ralos de energia pessoal que existem. Ele exige que você negocie constantemente a sua visão com as limitações dos outros. Ao abandonar essa necessidade, você assume o controle total da sua trajetória. Ninguém consegue interceptar um plano que não foi enunciado, e ninguém consegue colocar limites em um objetivo que não foi compartilhado. Essa autonomia é, em essência, o que separa os realizadores extraordinários dos observadores. Os observadores vivem a narrativa alheia, discutem os feitos de outros e sentem prazer no debate sobre o sucesso. O realizador vive no silêncio entre o desejo e o resultado. Para ele, o falar é um custo que ele não pode se dar ao luxo de pagar enquanto a obra estiver em andamento. Observe como essa prática reverbera em outras áreas da sua vida. Quando você para de emitir ruído em relação aos seus objetivos, a sua escuta melhora de forma exponencial. Você começa a captar sinais no ambiente que antes eram abafados pelo seu próprio tagarelar. São detalhes operacionais, sutilezas de comportamento de quem está à sua volta, oportunidades que surgem quando você não está focado em criar uma imagem pública de sucesso. A pessoa que retém as informações sobre si mesma é, inevitavelmente, quem detém as informações sobre o todo. É uma posição de superioridade estratégica natural. Você é o observador silencioso que está se armando de conhecimento enquanto os demais entregam a estratégia deles em busca de validação momentânea. A moderação aqui não é sobre diminuir a sua importância, mas sobre acumular a sua força. A água, quando represada, torna-se uma força imparável que gera energia colossal. Quando espalhada, é apenas umidade que evapora ao sol. Seja a represa, não o nevoeiro. Mantenha a atenção na sua postura física e mental ao longo desses dias de resguardo. Aqueles que estão acostumados a um convívio social centrado na fala constante perceberão que você mudou. Eles vão testar esse silêncio, vão fazer perguntas sobre o que você tem feito, vão tentar extrair detalhes para preencher o vazio da conversa.
a sua resposta deve ser breve, serena e desprovida de qualquer carga de mistério, pois o mistério, quando teatralizado, vira apenas um novo tipo de exibição. Seja direto, simples e logo em seguida devolva a atenção para o que realmente importa, a próxima ação. A forma como você domina a conversa e a reconduz para o presente é o teste final da sua nova autodisciplina. Se você sentir que a ansiedade por contar seus planos está subindo como uma maré, saiba que essa é a resistência do seu ego lutando para não perder o papel de protagonista nas palavras dos outros. Deixe essa resistência passar. Veja-a como uma onda que quebra na areia. Ela parece poderosa no momento, mas rapidamente retrai, deixando apenas a areia seca e o chão firme onde você pisa. Estamos chegando ao ponto de inflexão. Em breves momentos, a sua perspectiva sobre o tempo e a produtividade terá se consolidado de uma maneira que não permite retorno à antiga forma de agir. O hábito de ser um realizador em silêncio torna-se o seu novo estado natural de existência. Você não precisa mais do amanhã para ser validado, pois o hoje está sendo construído com precisão cirúrgica. É fundamental agora que você não encare esses 7 dias como um experimento passageiro, mas como uma recalibragem do seu próprio sistema operacional. Enquanto o mundo lá fora se consome em distrações, promessas vazias e o incessante ruído da autoafirmação pública, você está forjando, no recôndito da sua disciplina, uma identidade baseada exclusivamente em resultados irreversíveis. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de uma estratégia que em breve se tornará óbvia para todos, através da manifestação incontestável da sua obra, algo que você agora, com total controle, está guardando só para si. A eficácia desse silêncio não reside na retenção de uma informação, mas na preservação da energia vital que seria desperdiçada em promessas antecipadas. Quando você retém uma ideia, você a incuba. Você a protege das opiniões externas que invariavelmente diluem o impacto do seu propósito inicial. O que a Bíblia ensina, por meio da sabedoria de Provérbios, é que, no muito falar, não falta pecado, mas quem refreia os seus lábios é prudente. Aquela ideia que você guardou não é apenas um projeto, é uma semente que, para germinar, precisa da escuridão do anonimato. Se você a expõe prematuramente ao brilho ofuscante da crítica ou da validação alheia, você corre o risco de impedir que a sua raiz se fixe com a força necessária no terreno da realidade. Considere o tempo de preparação como um período de consagração da sua intenção. Enquanto o mundo se apressa em anunciar vitórias que ainda não ocorreram, você exercita o domínio próprio, que é um dos frutos que o Espírito produz em quem caminha com seriedade. Esse silêncio é a fornalha onde o seu projeto é testado e refinado. Ao final desses 7 dias, você perceberá que o que mudou não foi o ambiente, mas a sua capacidade de ser um realizador que não precisa de testemunhas para sentir-se validado. A sua confiança passa a vir de um lugar mais profundo, um lugar de obediência aos seus próprios valores e de comunhão com o propósito que foi colocado em seu coração. Agora, pare por um instante e observe. O silêncio que você manteve construiu uma ponte invisível entre o que você planejava e o que efetivamente se tornou real. Você não está mais no estágio de quem promete. Você está no estágio de quem realiza. E a recompensa desse comportamento silencioso é a colheita que chega de forma plena, sem as interferências das distrações que antes lhe roubavam o foco. O que você guarda para si hoje é o que o mundo admirará amanhã como obra consumada. Mantenha-se firme, porque a constância é o que separa aqueles que apenas falam daqueles que efetivamente deixam uma marca duradoura através de ações transformadas em resultados.
Se esta reflexão sobre o poder do silêncio e da execução em oculto ressoou no seu espírito e te ajudou a enxergar um caminho para mais foco e paz, não saia sem deixar aqui o seu amém. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa aprender o valor de realizar antes de declarar. E inscreva-se para acompanhar novas mensagens de fortalecimento e sabedoria que construímos juntos diariamente. Que o Senhor guie os seus passos em todo o tempo e que a sua mão prospere em cada obra que você realizou em silêncio. Fique na paz, hoje e sempre.